Fala, meu querido amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está acompanhando aqui mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E o tema de hoje é sobre reparo avançado dá lucro? Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero que você me diga agora nos comentários se você acha que sim ou não. É só você colocar sim ou não, tá? Com a cabeça que você está agora antes de assistir esse vídeo completo, tá certo? No final você vai dizer assim, pô, me enganei, de fato dá lucro, ou pô, me enganei, de fato não dá lucro, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu preciso dizer para vocês o que é um reparo avançado. E pelo menos na minha concepção, tá? Um reparo avançado, ele é um reparo que depende de conhecimento técnico avançado e também de habilidades práticas avançadas. Então, se você vai fazer um determinado reparo em um aparelho que você necessita utilizar conhecimentos avançados, teóricos e também práticos, esse tipo de serviço é um serviço avançado, porque nem todo mundo consegue fazer tipos de serviço como esse, tá bom? Muita gente só consegue fazer o básico. E será que o básico dá mais dinheiro do que serviços avançados? Vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você está na sua assistência técnica, chega uma pessoa para trocar uma tela, tá? Você vai pegar aquela tela para fazer um reparo, vamos supor que você vai ganhar aí em torno de R$100 para reparar essa tela, tá? Você vai ter que sair na sua assistência técnica ou pedir para que alguém traga essa tela para você poder fazer o reparo, né? E aí, vamos supor, o cliente chegou de manhã, você consegue entregar o aparelho pela parte da tarde. Na maioria das vezes, em assistências de bairros, é assim que funciona, né? Tem algumas assistências que trabalham já próximo a distribuidores de peças e aí o negócio ainda fica mais rápido, né? Então você consegue lucrar rápido, tá? Você consegue trocar uma tela e aí você já ganhou aqueles R$100 de forma bem rápida, sem precisar demorar tanto tempo para conseguir aqueles 100. Agora, se você pega esse mesmo aparelho com a falha na placa, quanto tempo você passa para resolver o problema desse aparelho e quanto que você vai ganhar, tá? Vamos supor que esse mesmo aparelho que você trocou a tela dele, vamos supor que você conseguiria fazer um reparo na placa dele por R$200, tá? Seja o que for, não vou aqui dizer qual tipo de problema, porque um reparo avançado não é só aquele que depende, tipo assim, uma CPU, por exemplo. A CPU pode ser um reparo básico hoje em dia, tá? Eu particularmente considero CPU, fazer um rebalo de CPU, como um reparo básico. É muito parecido com a troca de conector há 10 anos atrás, tá? Muitas ferramentas hoje faz com que esse tipo de reparo se torne mais fácil de aprender do que há 10 anos atrás. A verdade é essa. Então, há 10 anos atrás, reparo de CPU era algo, né, assim, surreal. Hoje em dia nem tanto, tá? Agora vamos lá. Eu pego esse aparelho com uma falha de carregamento. Isso aqui é um A03, tá? Pego esse aparelho com uma falha de carregamento e aqui eu cobro R$200 para resolver o problema. Porém, vamos supor que esse defeito aqui não é um defeito comum, um defeito simples, tipo o conector está com defeito, o flex, o subplaca, não. Vamos supor que o defeito de fato é um defeito na placa e que exige, tá, o meu conhecimento para que eu possa resolver o problema. Eu preciso de equipamentos diferenciados, eu preciso de conhecimento diferenciado para conseguir resolver esse problema aqui. Aí eu pergunto para você, é lucrativo fazer esse tipo de serviço? Vamos lá. Não é e é, tá? E eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo o porquê. O que eu quero dizer com é e não é. Se você é uma pessoa que está começando agora, tá? E quer fazer reparo avançado, para você esse tipo de serviço se torna inviável. Você está tendo prejuízo oculto. Porque muitas vezes você tem um prejuízo, aí derrubou a tela do celular, quebrou a tela, tal, não sei o quê. Aí você acha que, pô, teve um prejuízo de uma tela, e aí você, né, tá vendo o prejuízo. Você consegue ver o prejuízo, a tela trincada. Mas quando você, por exemplo, passou um dia em um aparelho para ganhar R$200 e você não conseguiu resolver aquele problema, não conseguiu ganhar os R$200, você teve um prejuízo oculto. Ou seja, o prejuízo que você teve foi de tempo. Cara, você passou o dia todo e não conseguiu fazer com que aquele defeito virasse um lucro na sua assistência técnica, tá? Agora, eu te pergunto, você trabalhar com reparo avançado, para você trabalhar com reparo avançado, digamos assim, você precisa ter o quê? O que eu falei logo no início? Conhecimento
técnico, tá? No caso, teoria, e também prático, tá certo? De forma elevada, todos dois de forma elevada. Para você chegar nesse nível, não é do dia para a noite, demora, certo? Demora. E aí, com esse tipo de serviço, muitos tentam aprender, tá? Ao mesmo tempo que estão trabalhando. E aí é onde vem o prejuízo. Então, se você quer fazer um reparo avançado e você ainda não tem conhecimento técnico, tá? E também não tem equipamentos, ferramentas, habilidades manuais para fazer aquele determinado serviço, cara, você não vai conseguir lucrar. Ou seja, você está simplesmente fazendo um reparo ao qual o seu nível ainda não está adequado, tá? Então você precisa se adequar ao nível da complexibilidade ali do problema para que você consiga produzir assim como você faz na tela. Quando você pega uma tela, por exemplo, você consegue trocar a tela em quantos minutos? Vamos supor, 20 minutos. Quando você pega um Moto E22, por exemplo, e você já tem habilidade para fazer a CPU desse aparelho, quanto tempo você gasta? Os mesmos 20 minutos. E quanto você ganha em uma troca de tela de um Moto E e quanto você ganha em um reparo de CPU do Moto E? Tá? Claro, vai depender muito da sua localização, de como você trabalha, de quem são seus clientes. Isso também depende bastante. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que quando você se torna um técnico que tem um conhecimento elevado, habilidades elevadas, você torna o reparo avançado em algo produtivo também. Produtivo e bem mais lucrativo do que um simples reparo básico. Uma troca de tela, bateria, tá? Uma troca de um vidro, que não é tão básico, né? Troca de vidro não é tão básico, mas você consegue ainda lucrar mais, tá? Porque qualquer tipo de serviço hoje em reparo de placa, você consegue cobrar no mínimo R$200. Se você está cobrando menos do que R$200, você tem que se preocupar, tá? Em ver aonde é que está o problema, por que o cliente não quer pagar, o que está acontecendo, tá? Procurar, sei lá, sair do lugar que você está e ir para um lugar que as pessoas valorizem mais, porque dá muito bem para você trabalhar com esse tipo de serviço, certo? E conseguir produzir, tá? Então, no meu caso, por exemplo, hoje eu trabalho apenas com reparo de placa. Não hoje, já faz anos que eu trabalho só com reparo de placa de smartphone. Tá certo? E eu consigo lucrar muito bem, tem muitos amigos que conseguem lucrar muito bem trabalhando apenas com esse tipo de serviço na sua assistência técnica. É claro, se você tem uma assistência na rua, tá? Tem todo um contexto por trás, tá certo? Tem todo um contexto aqui, eu não vou entrar nesse mérito ainda, não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai sair do tema desse vídeo, tá? Se eu for explicar, eu trabalho em casa, eu consigo muitos aparelhos aqui, como é que eu fiz isso? Isso é uma longa história, tá certo? Eu já expliquei em alguns outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que, do mesmo jeito que você consegue fazer rápido um serviço, tá? De troca de tela, você também consegue fazer rápido um reparo na placa de um dispositivo, se você tem conhecimento para conseguir resolver esse problema rápido. Se você passa o dia todo, esse serviço não é viável para você fazer, tá? Não tem condições de você passar um dia para receber 100, 200, 300 reais. Não pode. Se você está fazendo isso, abra o seu olho e mude a estratégia. Você precisa, além de fazer aquilo que gosta, também ganhar dinheiro para ter recursos de investir mais e também, assim, conseguir lucrar ainda mais, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero aqui fazer um reparo de memória, tá? Aí tem gente que diz assim, reparo de memória não é viável, não vale a pena. Cara, não vale a pena porque você não aprendeu a fazer ainda. Depois que você aprende a fazer, você programa uma memória em 10 minutos, tá? A demora é só tirar a memória e depois repor, tá? O tempo ali de tirar, rebalar, tal. Mas para programar uma memória não é o dia todo que você vai passar para programar uma memória, tá? A memória se programa rápido, quando você sabe o que está fazendo. Reparo em placa, resolver um problema, tá? Em uma placa de smartphone, não precisa você passar o dia, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Você passa no máximo 2 horas. Se não conseguir resolver, passa para outro. Agora, por que eu não consegui resolver? Essa é a pergunta que você deve fazer para você. Eu não resolvi porque
não existem condições de resolver esse problema, porque entenda uma coisa, nem todo aparelho é possível de se resolver. Tem problemas em aparelhos que não tem como resolver mais, tá? Não adianta você pegar um aparelho todo mexido, todo ferrado, cheio de oxidação, isso, aquilo, outro, mexido em várias assistências e querer ser o super-herói, porque você não vai conseguir. Você só vai perder tempo, tá? Você tem que ter racionalidade no seu dia a dia. Entender que tem coisas que não dá para pegar, que não dá para fazer. E tem outras que dá sim, que dá para lucrar com aquilo. Então você tem que saber, né, dividir as coisas. É bem relativo isso, tá? Então você tem que parar para refletir sobre o porquê que eu não consegui resolver até 2 horas esse problema. Por quê? Falta ferramenta? Então vou trabalhar aqui com essa parte mais simples para comprar uma ferramenta, porque conhecimento eu já tenho. Então só está faltando aquela ferramenta que eu não tenho para conseguir resolver isso aqui, tá? Você tem que ser, né, digamos assim, sincero com você mesmo. Aí vamos supor, não consigo resolver porque eu não tenho conhecimento. Porque, cara, a coisa mais chata do mundo é você pegar um aparelho que não liga, não saber de nada, não saber como resolve aquele problema e começar a querer resolver aquilo. Cara, eu digo uma coisa para você. Estude, tá? Estude pelo YouTube, faça um treinamento presencial, online, naquilo que você se adapta melhor. Mas estude, tá certo? Por quê? Porque você não vai conseguir resolver problemas complexos, tá? Se essa é a sua vontade, porque dá para ganhar muito bem trabalhando com reparo de placas, tá certo? Mas você precisa ter os elementos corretos para conseguir chegar a esse determinado nível de reparo. Tá? De você pegar 10 reparos de placas por dia e pelo menos você colocar, vou botar lá, 5 para funcionar, 5 para funcionar. Tá? Vamos supor que você trabalhe 2 horas em cada aparelho por dia, que eu acho muito. Tem aparelho que você resolve em 20 minutos, 30 minutos, às vezes é um curto, sim, um simples, e muitas vezes você não sabe resolver. Então o que você tem que fazer? Se preocupar com aprender a parte teórica, entender como funciona uma placa de smartphone, entender a parte eletrônica da coisa, senão não dá, tá? Não dá, não tem como resolver um problema em uma placa eletrônica sem saber eletrônica, não dá, tá? Não dá. Não tem como, tá? Você resolver um problema de uma coisa se você não conhece aquela coisa. Não tem como. E a outra situação você precisa também aprender habilidades manuais para conseguir executar aquele determinado serviço que é necessário fazer, porque o seu conhecimento técnico vai fazer com que você encontre o defeito. Mas para resolver o defeito, você precisa também de habilidades manuais, tá? E outra coisa também, além das habilidades manuais e além do conhecimento técnico, você precisa ter equipamentos a nível daquela falha também para resolver. Senão você não consegue resolver, tá certo? Então o conselho que eu dou para você é estude e entenda uma coisa. Estudo é uma coisa, trabalho é outra. Se você pega trabalho e estudo e coloca ao mesmo tempo, você nem estuda e nem trabalha. Você nem produz e nem consegue aprender nada. Então, coloca uma coisa na cabeça. Se é para estudar, eu vou parar para estudar. Eu vou parar 1 hora. Vou parar 30 minutos por dia para estudar. Que seja os 30 minutos para estudar, tá? Não vai aprender a fazer reparo de CPU em CPU em aparelho que não está ligando na tua assistência. Não é desse jeito. Eu já fiz outros vídeos dizendo como é que se aprende. Então, não misture essas coisas porque não vai dar certo. Tá bom? Então, esse é o conselho aqui do tio Gemerson, né? Lembrando, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim. Aí eu quero que você coloque agora novamente nos comentários aqui se você acha que reparo avançado dá lucro ou não. Tá? E o porquê. Certo? Eu vou ficar esperando que você responda, porque eu vou ler todos os comentários e eu vou também dizer o que eu acho. Tá certo? Não quer dizer que a minha opinião ela está acima de todas as opiniões. Não, eu escuto, eu também respeito a opinião de cada um que está aqui, tá certo? Lembrando que todos os nossos treinamentos estão pela metade do valor, né? Estão com oferta especial aí pela metade do valor. E também, se caso você quiser fazer um dos nossos treinamentos de reparos em placa de smartphone, link está na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você quiser fazer o nosso treinamento de programação em memória MMC, que vai ser agora, segunda-feira, dia 26, né, de janeiro agora de 2026,
vamos ter o nosso treinamento de programação em memória MMC. Se você quiser saber mais, saber como se escreve, o que vai aprender nesse treinamento, chama no WhatsApp que eu vou estar deixando aqui na descrição também e no comentário fixado, tá certo? Se quer se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Tá certo, galera? Um abraço, Deus abençoe. Deixa o teu like, né? Se inscreve no canal se não é inscrito e deixa aqui o teu comentário que eu quero saber o que você achou desse vídeo. Um abraço, tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Fui!